Meu nome é Letícia, tenho 40 anos e sou de Sorocaba, interior de São Paulo. Estou contando meu relato porque vi os vídeos do canal e, sinceramente, me senti tocada. Vocês pedem relatos reais, né? Então, essa história aconteceu comigo e até hoje eu carrego as consequências dela. Quando eu tinha 17 anos, meu irmão caçula, o Lucas, desapareceu. Ele tinha só 10 anos na época. Era uma tarde comum. Eu lembro que estava terminando de fazer um trabalho da escola quando minha mãe me chamou, aflita, perguntando se eu tinha visto ele. A gente procurou pela casa toda, pelo quintal, pela rua, e nada. No começo, a gente achou que ele tinha ido brincar com os amigos da escola ou dar uma volta de bicicleta. Mas, conforme as horas passaram, o desespero foi tomando conta. A noite chegou, a polícia foi chamada, vizinhos ajudaram nas buscas, mas era como se ele tivesse evaporado. Aquela noite foi o início do nosso inferno pessoal. Minha mãe nunca mais foi a mesma. Meu pai tentava ser forte, mas eu via o olhar dele, como se ele soubesse que algo ruim tinha acontecido. Eu, naquela idade, sentia um vazio horrível. Era como se eu tivesse perdido um pedaço de mim. O caso nunca foi resolvido. Não havia pistas, nenhuma testemunha, nenhuma câmera, nenhuma explicação. Só o silêncio. E ali, na casa ao lado da nossa, morava Dona Olívia. Dona Olívia morava na casa ao lado, como eu disse. Ela era uma senhora idosa, parecia um daqueles tipos de pessoas com uma vida pacata. Era tudo sempre tão normal com ela. Mas quem mora em bairro pequeno sabe. As pessoas, no fundo, sempre ficam de olho nas coisas dos outros, mesmo que não admitam. Eu lembro de como ela era gentil, mas sempre muito reservada. Ela nunca foi de conversar demais. Quando eu passava pela casa dela, ela sempre dava um sorriso tímido e acenava com a mão, mas não chegava a parar e puxar conversa. Pelo menos não comigo. Eu via ela falando mais com outras pessoas mais velhas do bairro, mas, até nisso, sempre parecia tão tranquila, como se tivesse seu próprio mundo ali. Eu não percebia nada de estranho nela na época, sabe? Ela parecia apenas uma senhora que gostava de viver sua vida sem incomodar ninguém. O tempo foi passando e ela começou a envelhecer mais rapidamente. A casa dela, que antes parecia bem cuidada, foi ficando com um aspecto diferente. Os jardins começaram a murchar, as plantas murchavam sem explicação. Algo estava meio fora do lugar, mas ninguém falava nada sobre isso. Até minha mãe, que adorava conversar com todo mundo, nunca mencionou nada que fosse estranho. Mas, depois do sumiço do Lucas, as coisas começaram a mudar. Uma noite, eu estava indo para a casa de uma amiga minha e passei pela janela da sala dela. Vi Dona Olívia com uma vela acesa sobre a mesa, como se estivesse fazendo algum tipo de ritual. A luz da vela iluminava as sombras da sala e tudo parecia tão tenso. Eu não via nada demais, mas algo me fez parar ali, só observando. Como se um pressentimento me dissesse que eu deveria prestar atenção. Não sei explicar, mas o que vi foi suficiente para deixar uma sensação estranha dentro de mim. Eu estava com medo, mas ao mesmo tempo não queria me meter. Eu era só uma adolescente que estava tentando lidar com o desaparecimento do meu irmão e, mesmo sabendo que havia algo errado, não sabia o que fazer. Não falei nada para ninguém sobre o que vi naquela noite, mas isso me perturbava. Cada vez que passava perto da casa de Dona Olívia, eu sentia um arrepio. E com o tempo, eu comecei a perceber mais coisas. A casa dela estava sempre muito silenciosa. Nenhum som de TV, rádio ou até mesmo o som de passos. Só o silêncio. E aí começaram os pesadelos. Não era só eu que estava passando por isso.
Minha mãe também começou a ter uns pesadelos estranhos, mas ela nunca quis falar sobre isso. Ela só dizia que o medo do Lucas não ter aparecido ainda estava muito presente. Eu me lembro de uma vez, no meu sonho, ver Dona Olívia no meu quintal, mas ela estava diferente. Seus olhos estavam escuros, como se não tivessem mais vida. Ela me olhou com um sorriso estranho e sussurrou o nome do meu irmão. E quando eu tentei gritar, minha boca não se abria, como se algo tivesse me paralisado. Eu acordei de madrugada, tremendo, e o relógio marcava exatamente 3 horas da manhã. Não sei se aquilo foi só um pesadelo ou se aquilo tinha algum sentido, mas eu não conseguia mais ignorar os sinais. Algo estava errado naquela casa. Algo que talvez ninguém mais estivesse vendo. Eu acordei de madrugada, tremendo, e o relógio marcava exatamente 3 horas da manhã. Não sei se aquilo foi só um pesadelo ou se aquilo tinha algum sentido, mas eu não conseguia mais ignorar os sinais. Algo estava errado naquela casa. Algo que talvez ninguém mais estivesse vendo. Levantei da cama em silêncio, ainda sentindo o suor frio escorrer pelas costas. Caminhei até a janela e olhei para a casa da vizinha. Todas as luzes estavam apagadas, mas eu juro que vi algo se mover dentro da sala. Não era uma pessoa. Era uma sombra disforme que atravessou o cômodo flutuando, como se não tivesse corpo. Pisquei os olhos várias vezes, achando que era coisa da minha cabeça, mas a sombra continuava lá e parecia me olhar de volta. Voltei para a cama, tentando convencer a mim mesma de que era apenas fruto do medo da minha imaginação. Mas quando deitei e virei de lado, vi embaixo da porta do meu quarto uma luz fraca, uma luz vermelha. A mesma luz que vi no sonho, pulsando, quase viva. Me cobri inteira com o cobertor, feito uma criança tentando se esconder do monstro debaixo da cama. Na manhã seguinte, fui até a casa dela. Bati na porta com o coração acelerado. Eu precisava olhar nos olhos daquela mulher. Quando ela atendeu, estava como sempre, sorridente, serena, simpática. Mas seus olhos, havia algo diferente neles. Algo que me dizia que ela sabia de tudo. Do sonho, da sombra, da luz vermelha. Foi aí que comecei a me perguntar: será que estou mesmo segura aqui? Ou será que o perigo está mais próximo do que imagino? Se eu estava ficando paranoica ou se o mal morava, de fato, ao lado. Na manhã seguinte, os olhos pesados e o coração ainda apertado denunciavam que a noite tinha me marcado mais do que eu gostaria de admitir. Tentei seguir a rotina normalmente, tomar café, arrumar a casa, fingir que estava tudo bem. Mas, toda vez que eu olhava pela janela da cozinha e via a casa da vizinha, uma sensação esquisita me percorria o corpo, como se algo estivesse me observando de volta. Foi quando, no final da tarde, resolvi sair para dar uma volta e espairecer. Passei na frente da casa dela com o celular na mão, fingindo estar distraída. Notei algo diferente. A porta da frente estava entreaberta. Pela fresta, pude ver o interior mal iluminado, com várias velas acesas e sombras. Sombra de alguém, ou algo, se movendo lá dentro. O instinto me dizia para ir embora, mas a curiosidade foi mais forte. Dei mais alguns passos e fingi que deixava algo cair no chão, só para ter uma desculpa para olhar mais de perto. Foi nesse momento que ouvi um som estranho vindo lá de dentro, como um sussurro, um lamento, ou talvez uma reza, em uma língua que eu não conhecia. Saí dali rápido, o coração disparado, os pensamentos bagunçados, e no caminho de volta reparei em outra coisa perturbadora. No poste da esquina, alguém tinha pregado uma folha sulfite com uma mensagem escrita à mão em letras tortas e trêmulas. Estava toda suja e amassada. A mensagem dizia: "Ela vê você também." Na mesma hora, meu corpo congelou.
Virei a cabeça devagar para olhar de novo para a casa da vizinha. E lá estava ela, parada na porta, olhando diretamente para mim. Sem expressão, sem piscar, como se já estivesse ali o tempo todo. Meu corpo ficou paralisado por um instante. Eu podia sentir a tensão no ar, como se o tempo tivesse desacelerado. Eu não sabia o que fazer, não sabia como reagir. A mulher continuava me encarando, mas seus olhos, antes indiferentes, agora pareciam profundamente vazios, como se nada além do vazio existisse dentro deles. Tentei dar um passo, mas minhas pernas não se moviam. Algo me impedia, como se uma força invisível estivesse segurando meu corpo no lugar. A voz dentro da minha cabeça começou a gritar, me dizendo para sair dali, para correr, mas eu estava completamente congelada no momento, como se estivesse sendo observada por algo muito mais poderoso que eu. A mulher, então, deu um passo à frente, quebrando o silêncio que nos envolvia. Mas, ao invés de se aproximar, ela se curvou lentamente, como se estivesse se preparando para algo. E foi nesse momento que eu percebi: não era ela quem estava controlando os movimentos. Era algo muito maior. De repente, uma sombra se ergueu no terreno da casa dela, algo que eu nunca tinha visto antes. Era como se a própria escuridão tivesse tomado forma. Foi quando, finalmente, eu consegui me mover. Eu dei um passo para trás, o pânico me tomando por completo. Mas não consegui parar de olhar para a mulher. Ela ainda estava ali, sua expressão vazia e perturbadora, sem se mover, mas como se estivesse me esperando. Aquela sensação de estar sendo observada se intensificou, e uma ideia começou a se formar na minha mente, uma ideia tão absurda quanto aterradora. E se ela já soubesse que eu estava me aproximando, que eu a estava observando, que ela sabia de tudo, até mesmo dos meus medos mais profundos? Depois daquela madrugada estranha, minha cabeça não parava de trabalhar. Durante o café da manhã, eu observava pela janela, tentando enxergar alguma movimentação na casa da dona Marlene. Mas tudo parecia normal. Normal até demais, como se ela soubesse que eu estava desconfiada. No caminho para o trabalho, passei em frente à casa dela. Foi inevitável. Meus olhos buscaram por algo diferente. E foi aí que eu vi. No quintal, no cantinho perto do muro, uma pequena árvore estava completamente seca. As folhas mortas, retorcidas, pareciam ter sido queimadas de dentro para fora. O resto do jardim estava verde, saudável. Só aquela árvore parecia amaldiçoada. Dei um passo mais rápido, tentando não pensar muito sobre aquilo. Mas era como se as coisas estranhas começassem a se multiplicar depois daquela noite. O gato preto dela, por exemplo, antes arredio, agora ficava parado no portão, me encarando, como se quisesse atravessar minha alma com o olhar. As luzes da casa piscavam às vezes, mas era sutil, como se piscassem só quando eu passava em frente. Ninguém mais parecia notar. Só eu. E foi aí que comecei a me perguntar: será que era tudo coincidência? Ou a dona Marlene realmente escondia algo que não era deste mundo? Eu precisava de provas, ou pelo menos de mais sinais. E por mais que uma parte de mim gritasse para deixar isso para lá, havia algo mais forte me puxando para o mistério. Algo que dizia que eu não podia ignorar. Talvez eu precisasse dar um jeito de me aproximar dela, conversar, descobrir. Mas só de pensar nessa ideia, um arrepio gelado percorreu minha espinha. Respirei fundo e decidi. Naquela tarde, eu iria bater na porta da dona Marlene. Sem rodeios, sem desculpas. Atravessei a rua com o coração batendo descompassado. Subi os 3 degraus da varanda dela e antes que eu pudesse criar coragem para bater, a porta se abriu sozinha, como se ela já soubesse que eu estava ali.
Dona Marlene apareceu no vão da porta, sorrindo com gentileza. Olá, querida. Estava te esperando, disse, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Engoli seco. Ela me convidou para entrar. A casa cheirava a ervas, a madeira antiga, a algo difícil de descrever. Enquanto conversávamos, ela me ofereceu chá, falou sobre flores, sobre receitas antigas, sobre as fases da lua. Tudo muito comum. Mas havia algo no ar, algo que eu não conseguia entender. Quando já estava me despedindo, ela segurou minha mão com delicadeza e disse: às vezes, o que a gente teme é justamente aquilo que veio para nos proteger. Fiquei sem reação. Atravessei a rua de volta para casa, com a sensação estranha de que ela sabia tudo o que eu pensava, tudo o que eu sentia. Naquela noite, dormi tranquila pela primeira vez em semanas. Mas, antes de pegar no sono, ainda ouvi, vinda do outro lado da rua, uma risada baixa, quase como o sussurro do vento. Os dias se passaram. A rotina do bairro voltou ao normal, ou pelo menos parecia. Eu ainda via Dona Marlene sentada na varanda, tricotando alguma coisa invisível, olhando o movimento da rua com aquele sorriso sereno. As noites já não me assustavam como antes. A sensação de medo se dissolveu, mas foi substituída por algo mais difícil de explicar. Uma estranha sensação de estar sendo observada. Não de forma ameaçadora. Era como se alguém estivesse velando por mim, sempre atenta, sempre próxima. Até que, numa manhã qualquer, quando olhei pela janela, percebi. A casa de Dona Marlene estava vazia. Porta entreaberta, cortinas balançando com o vento. Nenhum sinal dela. Perguntei para os vizinhos, mas todos juravam que nunca houve nenhuma velhinha morando ali. Na verdade, segundo eles, aquela casa estava abandonada há anos. Hoje, ainda passo em frente àquela varanda. Ainda sinto o cheiro suave de ervas no ar, como um abraço invisível. E às vezes, só às vezes, tenho a impressão de que vejo pelo canto do olho uma senhora sorrindo para mim, antes de desaparecer com o vento. Se tudo isso foi real ou só fruto da minha imaginação? Eu mesma já não sei mais. Mas o que mais me corrói por dentro até hoje é a dúvida que nunca se apagou. E se o desaparecimento do meu irmão tiver alguma ligação com aquela senhora? Aquela varanda silenciosa, aquele olhar vazio. Talvez algumas perguntas nunca devessem ser respondidas.